Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Amém? Pode se sentar, meus queridos. Eu espero que essa palavra comunique a vocês como ela falou ao meu coração. Porque enquanto eu estava preparando essa mensagem que eu vou ministrar, não vai ser rápido, não vai ser longa, creio que será rápida. Mas são verdades que, se você tiver o coração aberto nessa noite para ouvir e receber, elas ferirão o seu coração, porque feriram o meu. Essa palavra que eu irei ministrar, eu produzi ela em lágrimas. Eu te peço, meu querido, por favor. A Bíblia diz que o Senhor deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então a vontade de Deus para você nessa noite é que você entenda a palavra. Essa é a vontade de Deus. Depende de você cooperar com o Senhor. Depende de você ouvir, receber, aplicar as verdades que serão anunciadas aqui ao seu estilo de vida, aquilo que você anda fazendo ou não fazendo. Concentre-se em você, não pense em outras pessoas. E abram suas Bíblias em Tiago, capítulo 4, versículo 6. Minha versão é NVT. Sibeli, tirando a citação de Salmo 119, todas as outras serão na NVT. Salmo 119 eu vou ler na tradução brasileira, TB. Tiago, capítulo 4, versículo 6, versão NVT, está escrito. Puder aumentar um pouquinho o som do microfone também? Está escrito: contudo, ele generosamente nos concede graça, como dizem as Escrituras. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. O que eu quero pregar nessa noite, meus queridos, é sobre o orgulho. Se tem um pecado que nos atinge, desde que somos pequenos, crianças, até a idade mais avançada do ser humano, é o orgulho. É aquele pensamento de que nós somos melhores, nós somos superiores, aquilo que o mundo faz, produz, é para nós, nós somos o centro de todas as questões da vida, do século presente. Isso de maneiras claras, evidentes e às vezes enganosas nos nossos corações. Elas são reveladas com as nossas atitudes, com aquilo que nós achamos. Há 5 questões em cima do orgulho que eu quero falar com os irmãos nessa noite. E que fique claro na mente dos irmãos que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Eu não sei vocês, mas tudo que o meu coração deseja e arde é ser amigo de Jesus. E se tem alguém, ou uma classe de pessoas que não é amiga do Senhor, são aqueles que são orgulhosos. São aqueles que o Rei e o Senhor, deles mesmos, são o seu próprio ventre. Então, que nós sejamos humildes para que assim nós recebamos a graça do Senhor. É para os humildes que a graça ela vem poderosa para a salvação dos pecados. A primeira característica do orgulho, meus queridos, é a autossuficiência. O que é a autossuficiência? O que é uma pessoa autossuficiente? É aquela pessoa que acredita que as escolhas dela, que acredita que as decisões dela, que acredita que as opiniões dela, elas são melhores do que a de Deus, são melhores do que da maioria das outras pessoas. Você e eu fazemos isso na nossa vida? Você acha que as suas escolhas, as suas opiniões são melhores que a do seu próximo? Tantas vezes eu fiz isso. Tantas e tantas vezes eu fiz isso. O nome disso é autossuficiência. A Bíblia revela, lá em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 12,
um rei chamado Asa. Certo momento da vida dele, ele ficou doente. E ele foi autossuficiente. Ele quis escolher, decidiu o que era melhor e como sair dessa situação sem o Senhor. A Bíblia diz, no 39º ano do seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora a doença fosse muito grave, ele não buscou a ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Então, no 41º ano do seu reinado, morreu e se reuniu aos seus antepassados. Veja bem, a Bíblia em momento nenhum proíbe a gente de procurar médicos. A Bíblia em nenhum momento proíbe a gente de tomar remédio. Algumas pessoas ignorantes da palavra do Senhor acreditam nisso. Que a gente não pode consultar médico baseado em trechos como esse. Nós não podemos tomar nenhum tipo de medicamento, porque senão a gente não vai estar confiando no Senhor. Mas não é isso. O pecado do rei Asa foi que ele colocou todas as suas esperanças e motivações na medicina. Ele não buscou o Senhor, mas os médicos. Ele mesmo tomou a decisão de como guiar a sua própria vida. Sendo claro que todo o rei deveria ser fiel e buscar o Senhor em primeiro lugar. Essa era a lei para os antigos, para os reis antigos, e é a nossa lei para hoje. Porque segundo a palavra de Deus, nós somos reis e sacerdotes. Então, o nosso primeiro refúgio, a nossa primeira busca tem que ser no Senhor. Eu quero que você pare e pense agora. Quando alguma coisa ruim acontece na sua vida, quem você busca primeiro? Deus ou a medicina? Quando alguma coisa está ruim com você, qual a sua primeira ação? É tomar um remédio? É falar com alguém? É buscar um conselho? Faça tudo isso é bíblico. Eu poderia dar vários versículos em Provérbios. Leia Provérbios, meus queridos. Provérbios está recheado de exemplos, de ordenanças para nós em busca de conselhos de pessoas mais experientes e sábias. Então busque conselhos. Mas a primeira busca que nós devemos ter quando estamos numa situação de dificuldade na nossa vida é do próprio Senhor. Quando algo ruim acontece com você, o desespero bate a porta, o que você faz? Você pega o seu celular, pesquisa no Google como lidar com a situação difícil. Você pega o celular, abre o WhatsApp, liga para o pastor, pastor, aconteceu tal coisa, o que eu faço? Você pega o seu celular, liga para o seu pai, liga para alguém que você respeita, pedindo ajuda, socorro, orientação, ou você dobra o joelho e ora, ou você dobra o joelho e pede socorro ao único e verdadeiro Deus que pode solucionar e te amparar em toda e qualquer situação. Deus usa pessoas, Deus usa o pastor, Deus usa as pessoas mais sábias para te ajudar e te instruir. Mas a nossa primeira busca tem que ser pelo Senhor. O nosso plano, ele tem que vir de Deus, não de nós mesmos. A solução daquilo que a gente procura tem que vir do Senhor. Então Asa, ele foi autossuficiente. E outra coisa que acontece muito, meus queridos, além da nossa desejo de escolher sem consultar o Senhor primeiro, são as nossas opiniões. Eu gosto demais de uma passagem, porque é muito engraçado, na verdade. Quero que os irmãos abram aí, ó, Atos 10, versículo 9. O apóstolo Pedro, ele deu um claro exemplo, pelo menos no início disso, no final ele tomou juízo, de como as nossas opiniões, nós somos tão orgulhosos que colocamos as nossas opiniões na frente das opiniões do Senhor. Nós colocamos a nossa interpretação bíblica na frente daquilo que Deus de fato diz. Olha só o que aconteceu com o apóstolo Pedro. 10, 9. No dia seguinte, quando os mensageiros de Cornélio se aproximaram da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Era cerca de meio-dia. E ele estava com fome enquanto a refeição era preparada. Entrou num êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol ser baixado por suas 4 pontas. No lençol havia toda espécie de animais, répteis e aves. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. De maneira nenhuma, Senhor, respondeu Pedro. Jamais comi coisa alguma que fosse considerada impura e imprópria. Mas a voz falou novamente: não chame de impuro o que Deus purificou. O que aconteceu nesse trecho que eu li para os irmãos é que Pedro, ele tentou corrigir Deus. Pedro era tão certo da opinião dele, da interpretação bíblica dele, que Deus deu uma visão a esse homem. Vou dar o contexto do versículo, talvez todos não conheçam.
Havia um homem chamado Cornélio, e ele era gentil, só que ele era um gentil que buscava o Senhor da maneira dele. Ele temia a Deus, ele orava, ele ajudava os necessitados, e Deus gostava disso, atraiu a atenção do Senhor. Então Deus queria que Pedro pregasse para esse homem, que estava em Cesareia de Filipe, Pedro estava em Jope. Então quando ele subiu no alto da casa que ele estava, cheio de fome, ele teve uma visão. E a visão, desceu um lençol, e dentro desse lençol havia todo tipo de animais, répteis, aves, todo tipo de animais. E para os judeus, meus queridos, baseado na antiga aliança, nas leis cerimoniais que o Senhor havia instituído ao povo, esses animais eram considerados impuros, eles não poderiam ser comidos. Então, o próprio Deus, a voz do Senhor veio até Pedro, baseado nessa visão, aquilo que ele estava vendo, e falou: Pedro, mate e coma. Uma pequena observação: mate. Fica aí a referência bíblica para aqueles que dizem que nós não podemos comer animais. O próprio Senhor mandou matar animais e comer, né, nessa visão de Pedro. Então Deus não é, como que é o nome? Vegetariano. Então, mate e coma. Só que aí Pedro falou: de maneira nenhuma. Esse versículo 14 aí é muito forte. Eu quero que os irmãos prestem atenção. Ó. De maneira nenhum, Senhor. Ele estava repreendendo o Senhor. De maneira nenhum, Senhor. Jamais comi coisa alguma que fosse considerada impura ou imprópria. Aí Deus falou: não chame impuro, que Deus purificou. Tantas vezes nós pegamos as nossas opiniões, agarramos ela com mão fechada e forte. Mesmo Deus nos falando que não é bem assim, mesmo homens mais experientes do que nós falando que não é bem assim, nós centramos naquilo sem base nenhuma e não abrimos mão. Nós estamos repreendendo Deus. Veja bem, nesse caso de Pedro aqui era uma interpretação equivocada. Não porque esses animais não eram de fato impuros, eram na antiga aliança, mas ele já deveria ter entendido que Jesus é o cumprimento da antiga aliança. E o cumprimento não porque ele obedeceu, mas porque ele é a tipologia da velha aliança. Todas essas referências do Antigo Testamento sobre rituais e situações que não passam de sombras daquilo que haveria por vir, foram cumpridas em Jesus Cristo. Ele foi moído, transpassado por nós. Nele foram cumpridos todos esses rituais. Ele já deveria ter entendido isso. A lei foi dada, Romanos vai descrever isso, para mostrar a nós que nós somos miseráveis e pecadores e não conseguiríamos obedecer tudo aquilo sem um Salvador, sem um Redentor. É por isso que essas leis foram dadas. E Jesus veio, morreu, ressuscitou, nos deu o Santo Espírito para que a gente agora consiga vencer o pecado. Inclusive as leis de Jesus, as leis do Espírito, que ele assim o chama, são muito mais profundas e difíceis que no Antigo Testamento, mas agora temos o Espírito que podemos obedecer e cumprir fielmente essas leis. Só que Pedro ainda não tinha entendido isso e rejeitava isso, porque a opinião dele ainda estava forte demais. Eu tenho muito medo disso, meus queridos. Eu tenho muito medo de ter uma opinião contrária àquilo que Deus pré-estabeleceu, prescreveu. Às vezes as nossas opiniões são meramente pessoais e mundanas, humanistas. É o que eu gosto, o que eu não gosto. Os ímpios são assim. Se você tem um tipo de pensamento dessa maneira, você tem que se converter, você ainda não é crente. Mas os ímpios são assim: não, eu gosto de tal coisa, eu farei tal coisa porque eu gosto. Aquela frase famosa, né? Nada é errado se te faz feliz. Assinado Satanás. Quem já viu essa imagem? Por aí. Se você tem esse pensamento, eu faço o que eu quero, porque é bom, porque eu gosto, porque minha carne se regozija, são pensamentos humanistas que não provêm do Senhor. São opiniões pessoais suas. E todo aquele que não for obediente àquilo que Deus estabeleceu, todo aquele que não for santo, não estará no reino dos céus. Hebreus 12 fala o seguinte: sem santidade ninguém verá o Senhor. Gálatas 5 dá uma lista de pecados e no final diz: aqueles que praticam tais coisas não herdarão no reino dos céus. É nítido e evidente que nós não devemos viver a nossa vida baseada em nossas opiniões. E também não devemos, e aí é algo muito grave no meio evangélico, não devemos ser firmes em interpretações pessoais da Bíblia.
que era o caso de Pedro aqui. Olha só, Lucas capítulo 10, versículo 25. Lucas capítulo 10, versículo 25. Está escrito: certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com essa pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: o que diz a lei de Moisés e como você entende? Eu quero que os irmãos prestem atenção nesse versículo 26. O que diz a lei e como você entende? São duas coisas aí que Jesus estava querendo deixar evidente para esse especialista da lei. Primeira coisa é que para a gente ter uma resposta baseada naquilo que Deus quer, a primeira coisa é: o que diz a lei? O que está escrito ali, ipsis literis, literalmente, letra da lei, o que está escrito? Porque tem gente que inventa algo que nunca foi escrito, ninguém nunca escreveu, nenhum homem de Deus, nenhum profeta, nenhum apóstolo. Tem gente que inventa coisas que não estão na palavra e parece bonito e às vezes a gente acredita, né? Por exemplo, quem já ouviu falar que dinheiro não compra felicidade? Eu até há pouco tempo acreditava nisso. Dinheiro não compra felicidade, parece algo, né? Mas a Bíblia não fala isso, não. Ó, quer ver? Eclesiastes, capítulo 10, versículo 19. A festa proporciona riso, o vinho proporciona alegria e o dinheiro proporciona tudo isso. Aí, ó, dinheiro compra alegria, meus queridos. Está na Bíblia. E a gente acha que não, mas está na Bíblia. Se alguém falasse isso para mim, eu ia falar: tá doido? Isso aí é carnalidade pura, dinheiro compra alegria. Esse cara aí está falando na carne. E era eu que estava falando. Porque eu estava falando baseado em algo que eu achava que estava escrito em algum lugar na Bíblia. Mas na Bíblia está dizendo extremamente o oposto. Claro que se você for ler Eclesiastes, ele vai falar que na verdade tudo é vaidade. Até essa alegria aí que o dinheiro e o vinho pode comprar. Porque no final das contas, ele termina o livro de Eclesiastes falando isso. O que importa mesmo é temer o Senhor e obedecer os mandamentos. Mas nós nos apegamos a opiniões, a crendices, a jargões populares. E se alguém falar algo contra isso, a gente repreende. Tenho certeza que quando eu falei isso, muitas pessoas pensaram: que isso? O que o Henrique está falando? Não importa a sua opinião. Não importa aquilo que você e eu achamos. Importa aquilo que está escrito. Tantas vezes, meus queridos, eu estava lendo a Bíblia e me deparava com coisas que eu falava: nossa, eu acreditava extremamente oposto. Eu estava errado. Nós devemos ler a Bíblia, que é o que Jesus falou, a primeira coisa, lembra das duas coisas que Jesus falou para aquele especialista na lei? Lê a palavra. Não com a mente do Henrique, não com a mente da Tamira, do Abner. Não. Você tem que ler com a mente vazia, sem opiniões, sem preconceitos. Você tem que ler pronto para receber tudo aquilo que está escrito. Pronto para jogar tudo aquilo que você acredita na lata de lixo. E a segunda coisa que Jesus fala para esse especialista da lei aí, onde eu estava lendo, Mateus 22, Lucas 10, 26. Ele fala: ó, o que diz a lei de Moisés e como você entende? Então, outra coisa, o que diz a lei e como você entende, ou seja, como você interpreta. É necessário, meus queridos, que a gente tenha a interpretação correta da palavra do Senhor. Muitas pessoas pegam um trecho isolado, um versículo isolado e criam uma doutrina em cima daquilo. Faz uma interpretação em cima daquilo. E não é assim que nós devemos fazer. Porque o Salmo 119, versículo 160, na tradução brasileira, Cibele, fala que a soma da palavra é verdade. Fala o seguinte, ó. Salmo 119, versículo 160. Achou isso, Cibele? Eu vou ler aqui, é que eu tenho. A soma da tua palavra é a verdade. Cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Ou seja, não é um trecho isolado que é a verdade, é a soma da palavra é a verdade. Quando Jesus estava sendo tentado por Satanás no deserto, a gente vai ler isso em Mateus 4,
Abre 4:7, Cibele, Mateus 4:7. Satanás falou, está escrito assim na palavra, mas Jesus retrucava dizendo, mas também está escrito. Jesus respondeu, as escrituras também dizem, não ponham à prova o Senhor, seu Deus. Tem pessoas que leem um trecho da palavra, criam uma doutrina em cima daquilo, sem associar a palavra de Deus com o contexto correto, com os outros versículos, com os outros livros, o que na verdade estava querendo ser dito ali. Eu não sei quantos já viram, tem um vídeo muito famoso aí, de um pastor, que ele adulterou com uma ovelha dele, e ele falava assim, não, está na Bíblia aqui, quem já viu esse vídeo? Aí ele pega a Bíblia assim, depois vocês podem procurar quando chegar em casa aí, ele pega a Bíblia assim e falou assim, está escrito aqui, vai e adultera. Ele pegou um trecho da Bíblia, estava escrito aquilo, nem estava escrito aquilo, ele leu errado, para dar base para ele cometer um pecado, sendo que a Bíblia, em dezenas de outros textos, repudia a imoralidade sexual e o adultério. Como você tem lido a Bíblia? No Velho Testamento tinha uma lei que era o seguinte, uma lei civil, que ninguém poderia ser condenado a não ser pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Então, um conselho para todos os irmãos, procurem no mínimo 2 ou 3 textos antes de criar uma doutrina em cima de algum versículo, de alguma ideia que você tem. Procure 2 ou 3 textos. Se não tiver, então leia de novo o que você interpretou errado. Leia o contexto, leia aquilo que está escrito. Não crie ideias da sua mente. Eu posso dar alguns exemplos aqui de situações que as pessoas leem sem analisar o contexto e criam doutrinas erradas. Por exemplo, a questão de dar a outra face. Eu vou ler 2 textos aqui para os irmãos, quero ver se os irmãos entendem isso. Lucas 6, 29. Lucas 6, 29. Se alguém lhe der um tapa numa face, ofereça também a outra. Se alguém exigir de você a roupa do corpo, deixe que leve também a capa. Agora eu quero ler, isso aqui, né? Parece que é tranquilo de entender, né? Agora eu quero ler outro versículo, Lucas 22, 36, e depois eu vou ler o 38. Jesus falando com os discípulos dele, isso aqui, é Jesus falando com os discípulos dele, antes de eles partirem para uma missão. Então ele disse, agora porém, peguem dinheiro, uma bolsa de viagem, e se não tiverem uma espada, vendam a sua capa e comprem uma. 38. Eles responderam, Senhor, temos aqui 2 espadas. É o suficiente, disse ele. No capítulo 6, Jesus fala, se alguém te der um tapa, vira outra face. No capítulo 22, ele fala, comprem espadas. As pessoas criam doutrina sem ler o contexto, sem ler, no mínimo, o livro que eles estão tirando as conclusões que eles estão produzindo. O que Jesus estava falando ali em Lucas 6 era em humilhações, em perseguições por causa do Evangelho, por causa de viver e proclamar a verdade. Em nenhum momento ele diz que você não pode se defender se alguém vier te ferir. Pelo contrário, tinha leis no Antigo Testamento sobre isso. Se um ladrão invadir sua casa e você o ferir de morte, não será considerado assassinato. Na verdade, nos 10 mandamentos lá não fala que não matarás, não assassinarás. Ou seja, matar com dolo. Aí tem gente que fala, não, então se alguém vier me bater na rua, eu vou me ajoelhar e deixar a pessoa me bater, me matar, não posso me defender porque está escrito que eu tenho que virar outra face. Não é isso que a Bíblia estava dizendo. Você não pode se vingar. Você não pode querer matar a pessoa que te feriu. Você não pode passar dos limites que o Senhor pré-estabeleceu. Mas você pode se defender, por exemplo. Não só uma defesa física, mas uma defesa moral. A gente não leu ali, que no versículo 6, 29, que se alguém exigir de você a roupa do corpo, deixe que levem também a capa. Mas olha só o que aconteceu com o apóstolo Paulo, em Atos 22, 25, quando ele estava para ser açoitado. Atos 22, 25. Quando amarravam Paulo para açoitá-lo, ele disse ao oficial que estava ali, a lei permite açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido julgado?
Ao ouvir isso, o oficial foi ao comandante e perguntou: o que o senhor está fazendo? Esse homem é cidadão romano. O comandante perguntou a Paulo: diga-me se você é romano. Ele respondeu: sim, eu sou. E mais para frente, depois disso, soltaram Paulo. E uai, mas aqui a gente não leu que se tivessem te perseguindo era para deixar, se tivesse pegarem uma capa era para você não levar isso em consideração. Paulo estava prestes a sofrer uma injustiça e falou: não, sou cidadão romano, eu não posso ser chicoteado, açoitado. Como eu disse, a Bíblia não estava falando que você não pode se defender. A Bíblia está falando, Jesus estava ensinando a humildade. Jesus estava ensinando a não ter o coração vingativo, a colocar a vingança na mão do Senhor. Mas isso não quer dizer que nas situações práticas da sua vida você não possa se defender fisicamente e no direito. Mas vocês têm que estar dispostos a sofrer a perda para a glória de Deus, se isso for necessário. Esse é o ensinamento de Jesus. Então, meus queridos, não criem ideias baseadas em concepções humanas, interpretações sem contexto. Baseie aquilo que você acredita na palavra de Deus e na palavra completa do Senhor. Senão vocês serão enredados facilmente por pessoas bonitinhas que pregam com a Bíblia na mão. O maior herege desse Brasil é um cara que eu só vejo ele pregar com a Bíblia na mão. Fala manso. Fala bonito, usa trechos isolados para pregar uma teologia liberal, uma teologia afirmativa, inclusiva. Mas o nosso Deus, Ele não é amante de uma teologia inclusiva ou liberal. Ele é um Deus que está aberto a todos, mas completamente exclusivista. Se você quer me seguir, negue-se a si mesmo. Aquele que ama pai e mãe mais do que a mim não é digno de mim. Se você ama o pecado, se você ama suas opiniões, Jesus fala: você não é digno de me seguir. Ele está de braço aberto, mas ele é exclusivo. Quer seguir ele? Faça isso. Se não, a resposta de Jesus para você é a mesma para os discípulos. Quando ele começou a pregar essas palavras duras, e o povo o abandonou, logo depois da multiplicação de pães e peixes, a Bíblia diz que o povo começou a abandonar Jesus. Ele olhou para os discípulos dele e falou: e vocês? Também irão? A porta está aberta, pode sair. Jesus te ama muito, meu irmão. Muito, muito, muito. Ele morreu por você. Tem pessoas que pensam que Jesus morreu por atacado, né? Por todo mundo. Não. Ele sabe o seu nome e ele morreu por você. Ele conhece a sua dor. Ele intercede por você diante do Pai, igual o Robertinho pregou semana passada. Ele te ama muito. Mas se você não quiser ele, a roda do mundo vai continuar girando. O céu vai ser preenchido, o inferno vai ser preenchido, e você que veio do pó um dia vai desaparecer de volta para o pó. Então, meus queridos, não criem opiniões baseadas naquilo que nós acreditamos, mas naquilo que é de fato a verdade. Porque isso é autossuficiência, isso é orgulho. Temos que estar dispostos a ter opiniões de mãos abertas, sempre dispostos a mudar aquilo que a gente acredita quando a gente vê que está escrito na palavra. O contrário daquilo que a gente pensou que era verdade. A segunda questão, meus queridos, além da autossuficiência, que é uma das faces do orgulho, é a independência. Meus queridos, o Senhor já me bateu demais nisso aqui. Pensa no trem que eu já apanhei muito, na independência. Porque a independência eu não sabia, eu pecava na ignorância. A independência, viver de maneira solitária, ser um lobo solitário, isso é orgulho, isso é soberba. Olha só o que a Bíblia fala em Provérbios capítulo 18, versículo 1. Provérbios capítulo 18, versículo 1. Quem vive isolado se preocupa apenas consigo e rejeita todo o bom senso. Então, se você, a semelhança de mim, gosta mais de ficar em casa, não gosta de sair, não gosta de ter contato com as pessoas, deixa eu te dar uma notícia: você é orgulhoso. Nossa, o tanto que isso me feriu quando Deus me falou isso. Eu não sabia que eu era orgulhoso, e Deus me mostrou. Porque aquele que vive isolado se preocupa apenas consigo, com seus próprios interesses.
Sabe por quê, meus queridos? Porque quando a gente sai da nossa casa para fora e a gente começa a lidar com as pessoas, a gente vai ter que começar a servir essas pessoas. Se você é um bom cristão, né? Porque a Bíblia deixa claro que se o irmão está passando necessidade, é seu dever ajudar, contribuir de alguma maneira. Por exemplo, Tiago capítulo 2, versículo 16, o 15 e 16. Se o irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem até logo e tenham um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem nenhum alimento, em que isso ajuda? A Bíblia é clara que quando alguém está passando necessidade e tem ciência disso, é nosso dever ajudar. Não só isso, não só uma ajuda monetária, né? Em pecúnia, que isso afeta a gente demais. Pensa numa coisa que a gente não gosta, é dar dinheiro para os outros, né? Agora, Romanos capítulo 12 fala de uma ajuda emocional. Romanos capítulo 12, versículo 15. Isso aqui para mim era o mais difícil. Alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Imagina, você está numa situação boa de vida, está felizão, e aí chega alguém triste, lamentando, cheio de lamúria, e biblicamente o seu papel é chorar junto com essa pessoa, mesmo você estando feliz. Pensa num trem desagradável. E tem irmãos que são extremamente prolixos, né? Fala, que não, parece que não tem fim, você tem que estar ali ouvindo e respondendo à altura. Se a pessoa estiver triste, você tem que consolar. Se a pessoa estiver feliz, você tem que exortar. Pensa numa coisa que dá trabalho, meus queridos. É você estar feliz, a pessoa triste, e você ter que chorar junto. Ou o contrário, que talvez seja mais difícil. A pessoa está feliz e você está triste, mas você se alegrar junto com a alegria dela. Se a gente não quer fazer isso, se você não quer fazer isso, é porque você é orgulhoso. Então, meus queridos, que nós venhamos sair de fora, para fora da nossa casa. Que nós venhamos não desviar das pessoas que necessitam, como a parábola do bom samaritano, que enquanto todos estavam se desviando daquele que estava jogado no chão, ele foi atrás, ele cuidou. Que nós venhamos nos preocupar com os nossos irmãos, seja na bonança, seja na tempestade. Que não venhamos ser independentes. Nós precisamos das pessoas, e mais do que isso, as pessoas precisam de nós. Você é um servo do seu próximo, servo de Jesus. Aprendam isso. Terceira coisa que o orgulho tem, além da autossuficiência que eu falei, a autossuficiência ela é baseada em escolhas e opiniões pessoais. Além da independência, que é você viver por você mesmo. Outra coisa é a justiça própria. Jesus contou uma parábola que ilustra isso. Lucas 18, versículo 9. Em seguida, Jesus contou a seguinte parábola àqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. Justiça própria, presta atenção. 2 homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu em pé fazia esta oração: eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras. E com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou à distância e nem tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou um pecador. Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu que voltou para casa justificado diante de Deus, pois aqueles que se exaltam serão humilhados e aqueles que se humilham serão exaltados. Quantas vezes nós fazemos isso, meus queridos? Nós olhamos para os pecados alheios e falamos: tal pessoa faz isso. Às vezes nem deliberadamente, como esse fariseu, essa história que Jesus ilustra, né, que fala: olha como eu sou melhor, ele faz isso, mas eu não faço. Ele age dessa maneira, mas eu faço o oposto, e bota o oposto nisso, porque eu jejuo, porque eu dizimo.
Eu já li a Bíblia não sei quantas vezes. Talvez você não faça isso, chegue a esse nível de orgulho. Mas só da gente ver o pecado do irmão e se colocar numa posição de que, olha só como ele pecou, como ele conseguiu fazer isso, né? Olha só, por que ele fez isso? Tem gente, né, meus queridos, olha como que a pessoa faz. Quando a gente se coloca nessa posição de apontar para o outro, a gente está falando, nós somos melhores, eu nunca faria isso, eu sou superior, eu tenho minha justiça própria, minhas boas obras são melhores que as más obras do meu irmão. Mas Jesus não recebe a pessoa que faz isso, ele recebe a pessoa que faz como esse publicano aqui, que bate no peito e fala, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. A consciência do nosso pecado, ela não pode fugir das nossas mentes, meus queridos. Porque senão nós vamos ser enredados pela tentação de ter justiça própria, de ter algum tipo de orgulho, alguma raiz de orgulho no nosso peito. Enquanto você estiver ciente que é um pecador, que se não fosse a misericórdia de Deus na sua vida, você não seria nada. As chances de você errar nesse pecado serão menores. Enquanto você souber como Jesus é supremo, poderoso, e como você é pequeno, como você era inimigo dele, mas mesmo assim ele te amou primeiro, nós estaremos mais longe desse pecado do orgulho. Nós estaremos mais dispostos a perdoar o nosso irmão, a tolerar mais não o pecado, mas a fraqueza do irmão. A gente não tolera o pecado, meus queridos, não toleramos, porque Deus não tolera o pecado. Mas a gente tolera a fraqueza do irmão, ajuda ele a se restabelecer, se reerguer. E não ficar apontando para ele, dizendo de maneira subliminar que somos melhores e superiores. Mas que todos nós devemos saber que nós poderíamos cair no mesmo pecado que ele caiu. É por isso que nós devemos estar sempre vigilantes e alertas, sabendo que você é um pecador e não existe nenhum pecado. Se você acha que tem algum pecado que você nunca cometeria, volte à realidade nesse exato momento. Caia em si. Porque não há nenhum pecado que você não cometeria. Porque você é extremamente mau. Eu sou extremamente mau. Esteja sempre alerta com você mesmo. Porque a gente não sabe o nível de pecado que a gente é capaz de produzir. Em Isaías 64, versículo 6, o profeta diz: estamos todos impuros por causa dos nossos pecados. Quando mostramos nossos atos de justiça, não passam de trapos imundos. Como as folhas das árvores, murchamos e caímos, e nossos pecados nos levam embora como vento. Então não tem nada que você possa apresentar ao Senhor e falar, olha que bonito, olha que digno de louvor, digno de honra. Perante o Senhor, nós não somos nada. Aquilo que nós fazemos de mais bem feito, melhor, não é nada. Porque somos pecadores desde o ventre da nossa mãe, como fala o Salmo 51, se eu não me engano. Então desde criancinha, a pessoa já nasce pecadora, por causa do pecado de Adão. E quando a criança começa a ter consciência, as primeiras ações dela são pecaminosas, são egoístas, são orgulhosas. Qual uma das primeiras coisas que uma criança fala? Quando aprende a falar, é meu. É chorar, é bater no coleguinha. Então não há nenhum que se salva, meus queridos. Não há ninguém. Outra face do orgulho é a vanglória. É quando nós desejamos honra, prestígio a nós mesmos. Sabe aquela síndrome de ganhador? Ih, misericórdia, eu tenho isso também. Eu quero sempre ganhar. Por que você quer sempre ganhar? Por que você quer sempre ser melhor do que os outros? Porque você quer glória. Olha só o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 1, versículo 27 e 29.
Deus escolheu aqueles que são loucos. Ele fala isso, ó. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas do mundo que são consideradas loucura para envergonhar os sábios. Assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos, Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. Então Deus escolhe aquilo que é loucura, aquilo que é insignificante. Se você quer glória para você, Deus não escolheu você. Porque você não é insignificante se você tem glória. Se você é sábio demais, bom demais, então Deus não escolheu você, porque Ele escolheu aquilo que é loucura. Devemos vigiar nisso, meus queridos. A consequência da vanglória é terrível, porque se tem uma coisa que Deus não divide com ninguém, é a glória dEle. É o prestígio dEle. Só Ele é digno de glória. Um homem, uma vez, ele falou, isso tudo aqui é para minha glória. Sabe quem foi? Nabucodonosor. Daniel capítulo 4, versículo 29 vai descrever isso. Olha só, presta atenção no que aconteceu. Daniel 4, 29. 12 meses depois, ele caminhava sobre o terraço do seu palácio na Babilônia e disse: vejam a grande cidade da Babilônia. Com meu próprio poder construí essa cidade para ser o centro do meu reino e para mostrar o esplendor da minha majestade. Enquanto essas palavras ainda estavam em sua boca, veio do céu uma voz e disse: esta mensagem é para você, rei Nabucodonosor. Você não governa mais sobre este reino. Será expulso do convívio humano. Você viverá nos campos com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Viverá desse modo por 7 períodos, até que entenda que o Altíssimo domina sobre os reinos do mundo e os dá a quem Ele quer. Versículo 34. Passado esse tempo, eu, Nabucodonosor, olhei para o céu. Minha sanidade voltou. Louvei e adorei o Altíssimo. E honrei aquele que vive para sempre. Seu domínio é para sempre. Seu reino por todas as gerações. Comparados a ele, os habitantes da terra são como nada. Ele faz o que quer entre os anjos do céu. E entre os habitantes da terra, ninguém pode detê-lo, nem lhe dizer: por que fazes essas coisas? Quando minha sanidade voltou, também recuperei minha honra e a majestade de meu reino. Meus conselheiros e nobres me procuraram e fui restaurado ao meu reino com muito mais honra que antes. Agora eu, Nabucodonosor, louvo e glorifico e honro o Rei dos céus. Todos os seus atos são justos e verdadeiros, e ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Nabucodonosor olhou para o reino dele, para tudo aquilo que ele pensou que conseguiu na força do braço dele, e falou: isso tudo é meu, eu consegui, é para minha glória. E Deus o humilhou. Ele virou um animal, começou a comer capim por 7 períodos, por 7 anos. Ele passou a ser um animal, e depois, quando ele recobrou a sanidade dele, ele glorificou o Senhor e disse: há um só Deus, um só que é digno de glória, e Ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Se você não se arrepender da sua vanglória, se você não arrepender das faces do seu orgulho, Deus vai te humilhar. É isso que aconteceu com Nabucodonosor. E como que é a vanglória na prática? Porque a gente não tem reinos, né? A gente não tem cidades para conquistar, como aconteceu com Nabucodonosor. Às vezes isso está muito distante da nossa realidade. Mas olha só, Deuteronômio capítulo 8, versículo 17 e 18, dá uma ideia de como essa vanglória se dá na prática. Deuteronômio 8, 17 e 18. Fez tudo isso para que vocês jamais viessem a pensar: conquistei toda essa riqueza com a minha própria força e capacidade. Lembre-se do Senhor, seu Deus. É Ele que lhes dá força para serem bem-sucedidos, a fim de confirmar a aliança solene que fez com seus antepassados, como hoje se vê. Então, quando você conquistar algo na sua vida, financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, nunca diga: eu conquistei isso na força do meu braço. Se você é um pregador, não fale: eu sou bom, eu sou eloquente, eu tenho uma boa oratória. Se você for um cantor, não fale: minha voz é afinada, é bonita, é bela. Se você for um obreiro, não fale: eu sou proativo, eu sou esperto, eu sou sábio. Você fala: Deus, pela infinita misericórdia e graça dEle, me capacitou para essa obra. No seu trabalho, se você conquista riqueza, não diga que você é inteligente, que você descobriu uma oportunidade que ninguém estava vendo. Diga que o Senhor lhe deu capacidade e sabedoria. Não pegue glória para você. A glória é única e exclusiva do Senhor, nosso Deus.
É isso que nós devemos fazer. E por fim, depois da vanglória, a última face do orgulho que eu queria falar é quando nós nos consideramos o padrão de referência. Filipenses capítulo 2, versículo 3, fala que, pelo contrário, nós devemos considerar os nossos semelhantes superiores a nós. Filipenses 2, versículo 3. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Eu vou ler de novo o versículo 3. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Você é egoísta, você tenta impressionar as pessoas? É pecado. Pelo contrário, ele vai falar, sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Sirva o outro. Quando você vai pegar uma água, não queira você ser o primeiro a pegar um copinho, encher de água e tomar. Enche o copinho e dá por mão. Coisas práticas da sua vida corriqueira. Procure servir o seu próximo. Porque a Bíblia manda a gente considerar o nosso semelhante superior a nós. Sabe por quê? Versículo 5 vai falar desse mesmo capítulo. Tem a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o elevou a um lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Então, nós devemos aborrecer o orgulho, todas as faces do orgulho que eu citei, devemos nos apegar à humildade, porque Jesus foi humilde, porque Ele veio como servo, e eu gosto dessa versão da NVT que diz que Ele veio como escravo. Esse foi o nível de servidão que Jesus veio, para demonstrar a nós, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, se fez escravo. Quem somos nós para termos atitudes diferentes, antagônica a essa? Nós devemos ser escravos do nosso Deus em primeiro lugar e dos nossos irmãos. Aborrecer toda opinião pessoal, toda vaidade, todo orgulho, jogar na lata de lixo. Porque o orgulho foi o pecado de Satanás. O orgulho te faz parecido com Satanás. E a humildade te faz parecido com Jesus. Quero que os irmãos se levantem. Eu quero que todos os que receberam a palavra, todos aqueles que reconhecem que são orgulhosos, coloquem a mão no peito. Se você reconhece que é orgulhoso, coloque a mão no peito. E que nesse momento nós venhamos clamar o perdão de Jesus Cristo, pelo nosso orgulho, pela nossa autossuficiência, porque tantas vezes a gente escolhe por nós mesmos, temos as nossas próprias opiniões, e vamos até o fim com essas escolhas e opiniões. Porque nós somos independentes, a gente não quer estar com o próximo, a gente não quer servir. Porque tantas vezes nós temos a nossa justiça própria, nos achamos superiores, com boas obras, dignos de algo. Porque tantas vezes a gente temos a vanglória, desejamos glória pessoal, falamos que nós conseguimos porque somos bons, porque somos melhores, e porque muitas vezes nós nos consideramos o padrão de referência. Pensamos que se a gente parasse para analisar de verdade no nosso coração, a gente tem certeza que acreditaria que as pessoas, que o mundo seria um lugar melhor se as pessoas fossem como nós. Mas somos pecadores, somos orgulhosos. E
conforme o versículo que eu li de abertura e agora encerro com ele, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. E no versículo adiante, no versículo 9, ele fala que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar, que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Vamos orar. Supremo Deus, bondoso Pai, tem misericórdia de nós, Senhor, porque somos pecadores. Tem misericórdia de nós, Jesus, porque somos orgulhosos, somos soberbos. Pai, nós queremos toda a primazia de atenção, nós queremos aparecer, nós nos achamos superiores em obras, em ações. Nós nos apegamos àquilo que acreditamos e desejamos, em contrapartida àquilo que a Tua palavra diz que é correto e justo. Nos perdoe, Jesus, porque nós recaímos no mesmo erro de Satanás, fomos orgulhosos, e o Senhor aborrece tanto orgulho, que expulsou Satanás da sua presença, que lançou na terra e um dia lançará ele no lago de fogo. Mas o Senhor não fez isso conosco. O Senhor teve misericórdia de nós pelo mesmo pecado que Satanás cometeu. O Senhor nos ama, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos constrange com a Tua graça. Nos perdoe, Jesus, pelo nosso orgulho. Nos perdoe, Jesus, por não nos considerarmos meros súditos no Teu reino, mas nós queremos algo a mais. Pai, que o nosso nome venha a ser esquecido na história do planeta Terra. Que nós que viemos do pó retornamos ao pó, Pai, em esquecimento, não tem problema, Pai. Mas que Teu nome venha a ser engrandecido com a nossa vida, com o nosso proceder, com as nossas opiniões e ações nessa terra. Nos ajude, Pai, a sermos servos do Senhor e do nosso próximo. Em nome de Jesus, para a glória de Deus.